Lendo o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Duas coisas a gente vê que Deus criou aqui. A primeira criou os céus e a segunda criou a terra. O mundo material, o mundo espiritual. O mundo visível, palpável, concreto, e o mundo invisível, sobrenatural, celestial. Entretanto, dessas duas coisas, Deus criou primeiramente os céus. Deus criou primeiramente os seres celestiais, os recursos espirituais, os poderes espirituais, a ação espiritual, a direção espiritual. Então, dentro dessa criação, Deus criou os céus. Deus criou primeiramente os membros da família celestial. E por que Deus criou primeiramente os seres celestiais? Porque nos planos de Deus, posteriormente, em seguida, na sequência, seria criado a Terra, o planeta Terra, os seres viventes, a humanidade. E era necessário, então, que antes que Deus criasse a Terra, o planeta Terra, os seres viventes, a humanidade, que Deus criasse os seres celestiais, os anjos, os serafins, os arcanjos, enfim, a família espiritual, a família celestial. Porque havia uma missão ali, no sentido de que essa família espiritual assistisse o planeta Terra, assistisse a humanidade, assistisse a criação de Deus no mundo material. Então, primeiramente, Deus prepara toda uma situação, Deus prepara todo um estado de coisas para que, ao criar a humanidade, ao criar o homem, ao criar os seres viventes neste mundo, tivéssemos então uma assistência espiritual, tivéssemos então recursos espirituais, tivéssemos a companhia e o auxílio de seres espirituais determinados por Deus. Como é importante essa passagem que retrata essa questão, para que possamos entender que neste mundo não estamos só, neste mundo não estamos isolados nem abandonados, neste mundo há uma família providencial, há uma família instituída pelo próprio Deus para cuidar, uma família espiritual, celestial, para cuidar dos outros membros dessa família, a família humana, a família do planeta Terra, dessa casa planeta Terra, dessa casa planetária. Então, irmãos, é importante entendermos essa condição e é importante entender a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a excelência de Deus de construir, de planejar todas essas coisas antes da fundação do mundo, para que jamais, em momento algum, ficássemos desassistidos nessa vida terrena, nessa existência da qual todos nós passamos, desde o início ao final, porque a palavra de Deus, a palavra de Deus diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal, e os guarda e os protege. Então Deus determina seres celestiais autorizados por Ele para agir ao nosso favor, para vir ao nosso encontro, para trazer o que é de Deus à terra, para trazer o que é de Deus, as forças espirituais do bem, do próprio Deus, a fim de que possamos estar seguros, a fim de que possamos receber o auxílio necessário, a fim de que possamos receber o suprimento necessário, a fim de que as nossas necessidades sejam supridas. Daí então a importância de entendermos esse texto. No princípio criou Deus os céus, todos os poderes celestiais, tudo o que é divino, sagrado, espiritual, santo,
a fim de proporcionar aos seus filhos na terra, a fim de proporcionar à família de Adão, a fim de proporcionar a todas as famílias da terra um elo de ligação, uma junção, uma conexão, um fator vinculante entre nós que estamos aqui e entre os que estão no mundo espiritual. Então, que possamos entender que no mundo invisível, onde muitas vezes a gente pensa que a maldade, neste mundo a maldade prevalece, com certeza que não. Porque no mundo espiritual há um Deus que nos assiste. Há emissários de Deus que estão coordenando, que estão mantendo a ordem de todas as coisas para a sustentação da vida, para a preservação da vida, para a promoção da vida, para a valorização da vida. Todos nós fazemos parte desse cuidado divino, sagrado. E não só nós, seres humanos, mas a natureza é cuidada. O ciclo das coisas, o ciclo das águas, da estação do ano, o ciclo planetário, o percurso do Sol, da Lua, das estrelas, dos planetas, tudo estão debaixo dessa ordem de Deus, e é Deus, segundo Hebreus capítulo 1, que sustenta todas essas coisas, segundo o seu poder, segundo a sua graça, por amor, porque Ele é misericórdia, Ele é perdão, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E enquanto esse mundo existir, e enquanto a ordem de todas as coisas deste planeta se mantém de pé, é em função de uma ordem maior que mantém a ordem de todas as coisas. Que possamos agradecer a Deus por essa bondade, essa bênção, e que possamos usufruir de forma intensa, com fé, com ousadia, tomando posse desse poder e dessa graça, dessa ação divina e espiritual que está ao alcance de todo aquele que nele crê. Que está ao alcance também daqueles que estão afastados de Deus, mas que usufruem da bênção, da graça, das dádivas do Senhor, que não é por mérito de ninguém, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas é por amor ao Senhor mesmo, é pela bondade do Senhor, é porque Ele é bondade, Ele é plenitude, Ele é bom. E em função disso, nós podemos gozar desse transbordar de amor, dessa graça divina, dessa bondade divina em nossas vidas. Fica essa palavra a todos e que possamos refletir cada vez mais nessa palavra e, tendo esse entendimento, buscar tomar posse daquilo que é nosso, que está no mundo espiritual. Por isso que nos evangelhos Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós alcançamos os céus, quando nós alcançamos o reino de Deus, que é o de maior valor, que é o que há de maior grandeza neste mundo, as outras coisas são pequenas, as outras coisas são insignificantes diante do reino. E se Deus é capaz de nos dar o reino, aquilo que é do reino, aquilo que é espiritual, com certeza, as coisas passageiras, as coisas desse mundo, as coisas material, certamente não nos faltará. Que Deus abençoe a todos, fique com essa palavra e que o Senhor seja com cada um.